Iniciei nossa gravação. Então vamos lá, meus queridos. Um monte de gente já me deu bom dia por aqui, né? Deixa eu dar um oi aqui em respeito aos meus colegas que já me deram um bom dia. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Matheus, bom dia. Matheus, Fraga, Isabel, Giovana, Vinícius, bom dia, bom dia. Bom dia, Ana Clara. Bom dia, Lucas Betiol. Bom dia, dona Sofia Cristina. Quem mais me deu bom dia aqui? A turma hoje está animada, coisa boa. Matheus da Silva também. Maria Eduarda Santana, o Heitor. Bom dia, bom dia. Bom dia, Esther, Tiago, Luana, Igor. Bom dia, Sofia Lourdes também, o Jefferson. O Pedro Gonçalves, o Gabriel Kalkman. O Eric, a Ana Luísa, bom dia, meus queridos. Bom dia, dona Ana Luísa. Bom dia, Matheus. Bom dia, seu Pedro. Bom dia, Maria Eduarda da Silva. Tudo bem com você? Que bom que vocês estão animados. Que bom que vocês estão aqui firmes e fortes. Em verdade, assim, ó, a maioria já me deu um ok aqui, me deu um bom dia. Eu nem vou fazer a chamada de vocês, porque entre... O Gabriel Raulino também tá aí? Gabriel Raulino? Não? Fora o Gabriel Raulino. O Arthur. Opa, não, o Arthur tá ali. Acabou de dar bom dia ali, dar um oi, né? Olá, seu Arthur. O Arthur e o Gabriel Raulino são os únicos. O Arthur já deu ok, já dei presença pra você. Por enquanto só falta o Gabriel Raulino, né? Os demais já estão tudo ok aqui. Meus queridos, duas informações. Na verdade são três informações. Primeira informação, hoje eu coloco a avaliação de vocês no sistema. Porém, eu não estou com o meu note, eu estou com um probleminha com ele. E a prova de vocês está lá. Então, assim, eu estou esperando que o rapaz me entregue hoje à tarde o meu notebook, aí eu só coloco a prova de vocês no WhatsApp de vocês. Caso ele não entregue, hoje à tarde eu vou esperar até umas 2h30, se ele não entregar, eu refaço a prova de vocês. Para mim vai ser mais trabalhoso, mas se até 2h30 eu não me entregar o notebook, eu faço uma outra nesse outro notebook que eu estou usando. E aí eu já boto no sistema para vocês, tá? Mas provavelmente até umas 2h30, 3h devo estar colocando, vai atrasar um pouquinho, porque eu estou esperando pela entrega do notebook. Se eu ver que deu 2 horas e o cara não me entrega, aí a prof monta outra prova para vocês e encaminha. Eu vou avisar pelo WhatsApp. Só falta o Gabriel Raulino nessa turma aqui. O Gabriel está sempre na internet, então não é problema. Lembra que o formulário da prof vai estar lá no WhatsApp de vocês. Professora, eu quero copiar aquele endereço do WhatsApp, mandar por e-mail e fazer no meu computador. Funciona? Desde que você use o e-mail cadastrado no Clipe Escola, não tem problema você fazer no celular ou fazer no computador, não tem problema, tá? Não tem restrição. A restrição ele aceita uma prova por e-mail de vocês cadastrado lá no Edute. Isso no Clipe Escola, certo? Mas se você fazer no celular ou se vai fazer no computador, tanto faz. Você copia o endereço, joga no teu e-mail, tranquilo, tá? Certo? Conteúdo da nossa província é bem curtinho, bem tranquilo. A dinâmica da atmosfera. Então, essa parte que a gente estava vendo até agora, a parte das camadas da atmosfera, a parte da camada de ozônio, a parte da circulação atmosférica, dos ventos, a parte dos tipos de chuvas, umidade relativa, pressão atmosférica que a gente tinha visto, as células de Hadley, essa parte aqui cai. E hoje nós vamos ver mais um pedacinho de conteúdo também, que também é referente a esse assunto, que também cai, certo? Tranquilo? Estão informados os recados paroquiais? Vocês estão tão caladinhos hoje, fica até com medo quando vocês estão assim caladinhos. Devo ter medo? Eu vou embora? Vocês não estão me dando bola mesmo? Vou embora, posso? Eu vou, Matheus. Quero nem saber, não quero saber
vocês, ó, tô indo embora. Tá, vou ficar só mais um pouquinho, então. Sei lá, Pedro. Quando vocês ficam muito calados assim, cara, assim, ó, vai que vocês saem por aquele buraquinho da câmera ali e puf. Hã? Já pensou? Dá medo. Vamos lá então, meus lindos. Vamos olhar, a professora preparou os slidezinhos aqui para explicar essa parte do assunto. Deixa eu só ver se está na mão aqui, no ponto certo. Ah, Fê. Desculpa. Por que não tá abrindo, querido? Abre aí, filhinho. Abre. Aqui. Obrigado, Pedro. Vocês podem fazer uma gentileza para a professora. Quando o meu slide abrir aí para vocês, me dá um toquezinho? Pelo microfone, tá? Já abriu. Tá ótimo, então. Olha só. Abriu, mas eu tenho que... Tá bom. Então. Na página 20 da apostila, quem quiser me acompanhando ali, ó, página 20 da apostila, tá? Fala de como é que o tempo atmosférico e o clima são estudados, tá? Nós temos duas áreas, a climatologia, que compreende todos os fundamentos da meteorologia. A climatologia, na verdade, ela é uma divisão da meteorologia e da geografia, que estuda justamente os fenômenos, né? Os padrões, o que mais se repete, ela estuda o clima, né? E nós temos ali a meteorologia, que está preocupada em estudar os fenômenos atmosféricos. Então, meteorologia estuda os fenômenos, a climatologia estuda a repetição, o que se transforma em padrão, se está tendo mudanças ao longo de anos, porque a gente vai ver, e até vou voltar aqui antes de entrar diretamente, eu explico e depois eu mostro o slide, não tem problema. Existe uma diferença que você já deve ter visto lá no 6º ano, mas eu vou voltar aqui para vocês, entre dois termos, tempo e clima. A gente fala de tempo atmosférico aqui, tá? Não estou falando do tempo do relógio, tempo atmosférico. O tempo, será que vai abrir? Será que vai dar sol? Será que vai chover? Tempo atmosférico, tá? Não é o tempo do relógio. Quando eu falo em tempo e clima, qual é a diferença? O clima vai mudar amanhã. Não, essa frase está errada. Porque tempo atmosférico é o momento, é o que eu estou vendo hoje, pela janela, é o que aconteceu semana passada, é o que aconteceu um mês atrás. Tempo atmosférico é um momento, ele é momentâneo. E o que é clima? Clima, alguém pega um formulário e preenche todo dia lá. Como é que está o tempo atmosférico hoje, dia 26? Tá assim, assim. Dia 27, tá assim, assim. 28, 29, 30... Essa pessoa, ela vai registrando todos os tempos atmosféricos ao longo de um grande tempo, e aí ela vai analisar depois, e quem faz isso é a climatologia. Ela vai avaliar depois e dizer assim, quais são os tempos atmosféricos que mais se repetem? No mês de janeiro e fevereiro são esses, no mês de outubro é esse. Os que mais se repetem, a gente define como clima. Então, o clima não pode ser definido de uma hora para outra e não muda da hora para outra. O clima é o que mais se repete ao longo de 30 anos de estudo, certo? Então, o que muda de um dia para o outro é o tempo atmosférico. O tempo atmosférico amanhece chovendo, depois dá sol, esse muda. Agora, o clima não. O clima de Florianópolis é subtropical. Ele não está, ele é subtropical. E aí, dentro dessa informação, o clima é subtropical, o que eu entendo por isso? Que tal mês é mais chuvoso, tal mês é mais quente, tal mês é mais frio. Porque eu estudei ao longo de 30 anos. Obrigado, Ana. Eu estudei ao longo de 30 anos e é isso que se repetiu mais. Então, tempo atmosférico é o momento. Clima é o resultado do estudo de um lugar durante 30 anos. Eu estudo durante 30 anos, vejo o que mais se repetiu e digo, esse é o clima. Tá? Eu comparo entre ser e estar. Está chovendo, estava chovendo, estará chovendo,
tempo atmosférico. É chuvoso. Ai, número 1, 2 e... Opa, microfone aberto. É chuvoso, é seco. O sertão nordestino é seco. É clima, ele é assim. Ele é assim porque já faz 30 anos que a gente observa que ele é assim. Tá? Então, quando fala quando é definitivo, aspas, definitivo, né? A gente fala que é clima. E quando é uma coisa assim, ó, de está chuvoso, está quente, está calor, tempo atmosférico, certo? Deixa eu ver que serrinha é essa aqui ligada aqui agora. Tomara que o vizinho não continue com a barulheira dele aqui do meu lado, mas tudo bem, vamos lá. Deu pra entender o que é diferença de tempo e clima, então, pessoas? Eu uso uma analogia que fala assim, ó. O tempo atmosférico é aquela coisa assim, ó. Eu tô legal hoje, eu tô triste. Eu tô com vontade de chorar. Eu estou nesse momento. Não quer dizer que eu sou triste, que eu sou chorona, tá? Porque o ser definitivo é clima. Ela é uma pessoa alegre. A gente está definindo que a maior parte do tempo ela tá alegre. Não quer dizer que a pessoa que está o tempo todo alegre, assim, que ela é alegre, não tem um minuto de choro, tá? Então, tempo atmosférico é aquilo que está naquela hora ali. E clima é o que é, tá? E aí as duas ciências, né? A meteorologia, ela estuda os fenômenos atmosféricos e a climatologia estuda o clima. Quem é que define o clima de um lugar? A climatologia. Ela vai pegar todos os registros, analisar e definir. Olha, o clima de São José é desse tipo, tá? Vamos para os slides agora? Vamos lá. Deixa eu só abrir ele primeiro aqui, senão ele não volta lá para mim. Deixa eu ver, agora ele volta. Ó. Opa, não quer abrir? Por quê? Tá entelando para vocês, meus queridos? Sim, prof, abriu. Então, olha só, elementos e fatores do clima, tá? Quem quiser acompanhar, lá na página 21, porque ele começa falando do tempo atmosférico. Olha só, o tempo atmosférico como é que tá a temperatura, tá calor, tá frio? A pressão hoje tá mais alta, mais baixa? Tá mais úmido, tá mais seco? Tá chovendo, não tá chovendo? Ele é um dado momento, ele é um momento em certo lugar. Ele é um estado momentâneo da atmosfera, de um determinado lugar. Como é que está naquele momento? Já a gente pode definir como tempo atmosférico é o estado momentâneo da atmosfera em um determinado local. Quando eu falo de clima, é a sucessão de tempos atmosféricos, é a repetição. Eles são estudados por especialistas da climatologia e os que mais se repetem ao longo de 30 anos vão caracterizar o clima do lugar no período desse estudo, tá? Então, o clima é o estudo de 30 anos, tá? É resultado do estudo de 30 anos de um lugar para ver qual é o tempo atmosférico que mais se repete naquele lugar. Seguindo lá então, na página 21, traz ali, ó, elementos climáticos e fatores climáticos. Elementos são as grandezas, o quanto de temperatura, como é que está a temperatura, como é que está a umidade. Eu tenho 70% de umidade, eu tenho 10% de umidade, o quanto que choveu, como é que está a pressão, como é que está o vento. São as grandezas meteorológicas. Os principais estão na página 21 também, traz alguns exemplos, ó. Então eles mostram assim, ó, quais são as grandezas que estão caracterizando o meu clima. O quanto de radiação, o quanto de temperatura. E nós temos fatores. O que são os fatores? Os fatores, eles interferem no tipo climático. Eles definem o tipo climático. Eles condicionam o tipo climático. Opa, foi demais. Então, por exemplo, se eu tenho um relevo que impede a passagem de uma massa de ar, o relevo interfere no clima daquela região, ele condiciona o clima daquela região.
Se eu tenho o mar próximo da minha cidade, o mar vai interferir no meu clima, ele vai trazer umidade para o meu clima. Então, fatores do clima são fatores que condicionam o clima, que interferem no clima. Tá? Então, cada região tem o seu próprio clima, porque os fatores climáticos de cada região são diferentes. Tem região que tem montanha, tem região que é mais plano, tem região que tem rio, tem região que fica na região do Equador, tem região que fica lá no Polo Norte. Então, esses fatores, eles fazem com que cada lugar do mundo tenha características próprias. A combinação desses fatores. Se a minha cidade fica na linha do Equador, eu recebo muito mais sol do que uma cidade que fica lá na região do norte do Canadá, por exemplo. Ele é um fator que interfere no clima. A latitude é um fator. Se eu estou no topo de uma montanha, é muito mais frio do que se eu estiver na base, porque a gente sabe que a altitude é um fator que condiciona, que interfere no meu clima. Certo? Então, os elementos são grandezas. O quanto de chuva, o quanto de temperatura, qual é a umidade. E os fatores, eles condicionam, eles interferem, eles influenciam o clima de um lugar, tá? Então, quais são os fatores que nós vamos estudar? Dá uma olhadinha ali, ó, a gente começa na página 22, falando de latitude. Eu vou até mostrar uma imagenzinha que tem aqui antes. Olha só. Vocês conseguem ver minha setinha do cursor? Se o cidadão está aqui nessa região aqui, ó, ele está apanhando mais sol. Vocês estão vendo? Agora, se ele está agora aqui, ó, no Círculo Polar Ártico, no inverno aqui, ó, nessa linha aqui, ó, o sol chega na Terra, mas na diagonal. Ele não vai chegar com tanta intensidade como esse pessoal que está na cara do gol aqui, né? Esse pessoal aqui, ó, tá no verão agora. Mas quando chega inverno, eles ficam nessa mesma situação aqui, ó. Então, as cidades mais quentes, os países mais quentes, estão nessa área aqui, ó, na área central da Terra, porque é a área que recebe mais sol ao longo do ano inteiro. Já as regiões mais próximas do polo são regiões que recebem o sol mais na diagonal e tem períodos que realmente diminui bastante a insolação. Então, são regiões mais frias. Então, a latitude, ela condiciona, ela é um fator que interfere no clima de uma região. Como é que funciona a latitude? Vocês lembram qual é a latitude da linha do Equador? Quem lembra? Cartografia, linha do Equador, qual é a latitude? Latitude 0. Aqui é latitude 0. Aí vai subindo para o norte e para o sul. Vai até o polo. Aqui no polo é 90 graus norte. E aqui embaixo, 90 graus sul. Então, se eu estou na latitude 0, eu estou na área mais quente do planeta. Se eu estou na latitude 90 graus norte ou 90 graus sul, eu estou nos pontos mais frios do planeta. Isso significa o quê? Quanto maior a minha latitude, mais baixa a temperatura, mais frio. Dá para entender isso, pessoal? Tem alguém aí? Dá uma olhadinha na página 22 ali, ó, lá no topo, latitude. A temperatura diminui com o aumento da latitude. Latitude 0 é mais quente. Conforme eu vou indo para o norte ou para o sul, a minha latitude vai de 0 até 90. Quanto maior a minha latitude, mais frio, mais baixa temperatura. Pessoas, tá ok? Alguém dá um retorno aí, vocês estão me entendendo? Sim, prof. Obrigada. E aí, dá uma olhadinha aqui, ó. As diferenças de latitude e localização das zonas climáticas podem alterar a temperatura e a pressão. Quanto menor a minha latitude, mais próximo da linha do Equador, maior a temperatura. Quanto maior a minha latitude, lembra que o polo é 90, menor a minha temperatura, certo? Lá na página 22, tem um globinho terrestre, que eu vou jogar lá na frente lá e depois eu volto, tá? Aqui, ó. Vocês estão observando na página 22 ali, ó? A região aqui, ó, aqui no meio é a linha do Equador, estão vendo, ó? Linha do Equador. E essas linhas aqui, ó, limite do vermelho e do laranja, são os trópicos. Essa linha pontilhadinha aqui, ó. Aqui é o trópico de Câncer
aqui é o Trópico de Capricórnio. Entre os dois trópicos, tá vermelho, né? Entre os dois trópicos, nós temos a zona intertropical. Inter quer dizer entre os trópicos. Só temos uma zona intertropical, que ela se estende desde o Trópico de Câncer até de Capricórnio. Depois nós temos do Trópico de Câncer até o Círculo Polar Ártico, essa área laranjada aqui, ó, zona temperada norte. E aqui nós temos ao sul a zona temperada sul, que vai do Trópico de Capricórnio até o Círculo Polar Antártico. E na região azul aqui nós temos a região chamada de zona polar ou glacial, né? Glacial ártica e glacial antártica, que são as partes mais geladas do nosso planeta. Então, a latitude 0 é mais quente, a latitude 90 é a mais gelada. Daqui esse 0 aqui, ó, é a 0 da linha do meridiano Greenwich, tá? Mas essa linha aqui, ó, é 90 graus sul e aqui é 90 graus norte. A área mais gelada do planeta e aqui a área mais quente do planeta. Temos duas zonas temperadas e uma intertropical, uma intertropical e duas polares também chamadas de glaciais, tá? Olha na página 22 ali, ó, as zonas térmicas e as diferenças até onde elas vão, onde elas começam, onde elas terminam e qual é a relação delas com os climas, com as temperaturas, tá? Deixa eu voltar lá agora, aqui. Compreende essa parte de latitude? Eu vou entender o silêncio como sim, pessoas, se vocês não se manifestam no microfone, pode ser? Depois nós temos a altitude. Olha só, as moléculas de ar, quanto mais alto, nós temos uma diminuição nas moléculas de gás, tá? Os gases que montam a atmosfera. E elas ficam numa distância uma da outra, estão vendo assim, ó, mais espalhada. Com isso, é mais fácil de perder o calor por esses espaços aqui, ó. Já quando a gente está mais embaixo, em altitudes mais baixas, mais próximas do nível do mar, nós temos um número maior de moléculas e elas estão mais juntinhas. Isso impede que o calor se perca. Então aqui, a gente nas regiões mais baixas, nós temos áreas mais quentes e nas regiões mais altas, áreas mais frias. Quanto mais alto, mais frio, certo? Esse aqui é o Monte Kilimanjaro na Tanzânia. Ele fica até próximo da linha do Equador, né? Teria que ser quente aqui. Só que como ele é muito alto, o topo dele tem neve eterna, tá? Então, o Monte Kilimanjaro no topo tem neve em função do fator altitude. Quanto mais alto, mais frio. Tranquilo, altitude? Sim, pessoas? Sim, prof. Na página 23, pessoas, fala um pouquinho sobre o balanço de radiação. Nem todos os raios que saem do Sol chegam até a Terra. Se vocês observarem na apostila de vocês ali, ó, ele explica qual é a porcentagem que nem sequer entra na nossa atmosfera. Tem uma porcentagem que ela já é repelida pela atmosfera para o espaço. Nós temos uma parte que passa pela atmosfera, mas ela é absorvida pelas nuvens. Então, observando na página 23, ó. Tem a parte 20% é absorvida pelas nuvens, 19% é absorvido pela atmosfera e pelas nuvens ali, né? E nós temos uma parcela que chega até a superfície terrestre, em torno de 51%. Mas nós temos uma parte que chega na superfície e é refletida. E uma parte que é absorvida pela superfície. Então, nem toda a radiação solar que sai do Sol em direção à Terra, ela aquece a superfície da Terra. Uma parte se perde no espaço, uma parte é refletida pelas nuvens, uma parte é absorvida pelas nuvens, uma parte é absorvida pela Terra, pelos corpos hídricos, tá? Então, na página 23 de vocês, eu até gosto mais da ilustração da apostila de vocês do que essa que eu expus aqui, mas não encontrei essa para colocar ali. Vocês podem observar aqui no cantinho, ó, 30% da radiação é perdida para o espaço, 20% é refletida pelas nuvens, 19% é absorvida pela atmosfera e pelas nuvens, e 51% chega até a superfície da Terra. Desse 51%, uma parte é refletida pelo espaço e uma parte é absorvida pela superfície da Terra. Antes de entrar aqui, vocês estão me vendo pelo quadrinho pequenininho aí do lado, né? Olha só, pessoas.
o Sol, quando passa pela atmosfera, ele aquece muito pouco a troposfera, os gases que estão na primeira camada da atmosfera. O Sol, a radiação solar passa pela troposfera, praticamente não aquece a troposfera, toca na superfície da Terra, aquece a superfície da Terra, o solo, as águas, aquece. E esse calor da superfície é o que vai aquecer a troposfera de baixo para cima. Por isso também que quanto mais alto eu estou, mais frio, porque eu estou longe da minha fonte de calor. A minha fonte de calor real, na verdade, não vai ser o Sol. O Sol, quando toca no nosso corpo, esquenta a gente, não é? Então, quando ele toca na superfície da Terra, ele esquenta a superfície da Terra. E essa superfície da Terra aquece o ar de baixo para cima. Por isso também, quanto mais alto, mais frio, certo? Seguindo lá, eu preciso que vocês entendam isso aqui, ó, amplitude térmica, para a gente poder seguir, tá? Com a continentalidade e maritimidade. Lá embaixo na página 24, ó. Então, na página 24 tem o Kilimanjaro para vocês olharem lá também, que a gente está falando agora há pouco. Para entender o fator continentalidade e maritimidade, a gente tem que entender o que é amplitude térmica. Ou variação térmica. É outro termo usado, tanto faz a amplitude térmica ou variação térmica. É a diferença entre a máxima temperatura e a mínima temperatura. Num determinado lugar e período. Se eu falar que é a amplitude térmica do dia, eu vou pegar a máxima que deu no dia e a mínima e vou diminuir um do outro. Se eu quiser falar da amplitude térmica anual, eu pego o dia mais quente e o dia mais frio e diminuo um do outro. Tem um exemplo aqui embaixo, olha só. Se a temperatura máxima foi de 37 graus Celsius e a mínima foi de 25 graus Celsius, pode ser num dia ou num ano, tá? Você faz 37 menos 25 e a tua amplitude térmica foi de 12 graus Celsius, certo? Então, eu tiro a máxima, eu diminuo a diferença entre a máxima e a mínima, tá? Certo? Isso é amplitude térmica, a diferença entre a máxima e a mínima temperatura registrada num período. Se eu for falar de amplitude térmica diária, é do dia. Se eu falar de amplitude térmica anual, é do ano. Em um determinado período, né, em um lugar, certo? Amplitude térmica do Japão, amplitude térmica de São José, amplitude térmica do Brasil. Então, eu estabeleço um lugar e qual é o período que eu vou analisar? Um ano? Tem amplitude térmica anual do Japão, amplitude térmica anual de São José, tá? E aí eu vou fazer assim, eu pego a máxima e a mínima e subtraio, certo? Tranquilo, amplitude térmica, também chamada de variação térmica. Se eu estou próximo do mar, a minha amplitude térmica, a minha diferença entre a máxima e a mínima é menor. Por que, professora? Se eu estou perto do mar, é assim que funciona. Porque o mar ele vai sendo aquecido ao longo das estações mais quentes, assim como também ao longo do dia. À noite, quando o sol se põe, ou no inverno, quando o sol está mais fraco, o sol ele não está tão disponível, mas eu tenho o mar como fonte de calor. Então, vamos supor, se for uma amplitude diária e eu estou perto do mar, ao longo do dia o mar vai recebendo calor, vai aquecendo, e à noite, quando o sol se põe, ele continua liberando calorzinho. O mar serve de aquecedorzinho. Claro que ele não é forte igual o sol, mas ele já é uma fonte de calor. E isso faz diferença. Isso faz que a temperatura não desaba tão gravemente, né? Tão rapidamente, tão bruscamente. Se o sol fosse embora e eu não tivesse outra fonte de calor, a temperatura cairia mais em tempo mais rápido. A minha amplitude térmica seria maior. Mas como eu tenho o mar para me fornecer calor, a diferença entre a máxima e a mínima vai ser menor. Então, quem mora próximo ao mar tem o mar para ser uma fonte de calor, para que a amplitude térmica não seja tão grande, para que a diferença entre a máxima e a mínima não seja tão grande. Já quem está na área continental não tem essa fonte de calor, ou seja, as amplitudes térmicas são maiores. A hora que o sol vai embora, a temperatura despenca mais, tá?
Então, a continentalidade e maritimidade. Lá na página 24, no quadrinho laranja, a amplitude térmica vai ser maior no interior dos continentes, vai ser maior do que nas proximidades do litoral. Tranquila amplitude térmica, meus lindos? Sim, prof. Obrigado pela participação, muito obrigado. Se eu tenho uma montanha no caminho que impede a passagem do vento, ela vai impedir a passagem de massas de ar, ela vai interferir no meu clima. De um lado da montanha eu vou ter tendência a receber mais vento e ser mais úmido, e do outro lado da montanha vai ser mais seco. Vocês estão lembrados quando eu expliquei para vocês os tipos de nuvens, os tipos de chuva, perdão? Eu falei na chuva orográfica, que é quando uma massa de ar é empurrada pelo vento para uma montanha, aí para passar por cima da montanha ela é empurrada para cima, e aí condensa mais e chove. Essa é a chuva orográfica. De um lado da montanha vai ser mais úmido. Só que como essa massa é empurrada para cima, ela condensa tudo que tem que condensar, chove de um lado. E do outro lado da montanha nós vamos ter uma parte seca. Eu vou até mostrar aqui, ó. Vocês conseguem ver o quadrinho pequenininho ali? Vê se estão conseguindo ver essa imagem aqui, ó. Lá na página 16 da apostila de vocês. Conseguem ver? Sim? Não? Oi? Oi? Tem alguém aí? Oi? Oi? Tem alguém aí? Ó. Aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? O vento foi empurrado aqui, ó. O relevo no meio do caminho. A massa de ar foi empurrada para cima. Condensou, choveu. Essa é a chuva orográfica. Relevo, ele impede passagem, ou ele canaliza, ele conduz por um caminho, então ele interfere na circulação do vento, na circulação das massas de ar, acaba interferindo também, sendo um fator de interferência quando a gente fala de clima, tá? Certo, pessoas? A região, por exemplo, da Cordilheira dos Andes, a Cordilheira dos Andes ela fica numa posição leste, numa posição norte e sul, né? A Cordilheira dos Andes fica assim. Então, a umidade que sai da Amazônia vai em direção à Cordilheira dos Andes, bate a Cordilheira dos Andes e volta para a região sul do Brasil. Muita umidade que chega na região sudeste e sul do Brasil não vem direto da Amazônia. Tem umidade, tem uma parte sim, e tem uma parte que vai para a região da Cordilheira dos Andes, ela não deixa passar, volta para o Brasil, tá? Então, o relevo interfere sim no clima, tá? Deixa eu voltar lá. Olha só aqui então. Relevo. As montanhas dificultam o deslocamento das massas de ar, podem servir de barreiras também para a chegada de massas de ar úmida em determinadas regiões, deixando-as mais secas. Deixa eu só voltar, deixa eu só vir aqui. Pessoal, o sertão nordestino no Brasil, por exemplo, ele não está muito distante do Oceano Atlântico, se vocês observarem. O Nordeste tem praia. Mas entre a parte da praia do Nordeste e a parte do sertão, onde tem seca, nós temos um relevo que impede a passagem de umidade. Por isso que na beira da praia a gente tem sol, mas também tem chuva. De um lado da montanha, lá no sertão nordestino, a gente tem bastante chuva. E do outro lado nós vamos ter o sertão seco, porque o relevo impede a passagem de massas de ar. Tá? O que estabelece o clima árido, semiárido, na verdade, da região nordeste do Brasil, é justamente o relevo que impede a passagem de massas de ar. Aqui nós tínhamos falado das zonas térmicas, são chamadas de zonas climáticas ou zonas térmicas, tá? Ó, zona intertropical, nós temos... deixa eu ver aqui, só para marcar para vocês. A gente foi, pessoas, até a página 31. Na página 31 começam os climas e suas caracterizações. Eu não vou cobrar as características dos climas na prova. Eu vou cobrar só até essa informação aqui, ó. Observa a página 31 ali, ó. Climas do planeta e conservação dos seus ecossistemas, tá? Na próxima aula a gente vai dar mais ênfase nisso aqui, mas na prova vai só até essa informação aqui, ó.
Estão vendo ali, ó, tipos climáticos predominantes na zona intertropical. O primeiro que aparece ali, equatorial. Na página seguinte, na página 33, clima tropical. Então, o equatorial e o tropical são os dois climas que nós encontramos na região intertropical. São os climas mais quentes. Lá na página 34, nós temos as informações sobre os climas das zonas temperadas. Começa com o subtropical, depois tem o clima temperado, que é o mesmo nome da zona, tem o clima temperado, o clima frio, o clima mediterrâneo, o desértico e o semiárido. Aqui era para ser uma vírgula, na verdade, né? Semiárido. Esses são os tipos climáticos da zona temperada. Nas zonas glaciais, que está lá na página 41, nós temos apenas o clima polar, tá? Tem um outro clima que é independente da zona. Ele acontece de acordo com a altura, com a altitude. Lá na página 43. Desculpa, 43 não. Na página 42. Tipo climático alterado pela altitude é o frio de montanha e ele não está associado a nenhuma zona térmica. Ele está associado à altitude. Tá? Tanto lá na página 43 tem uma ilustração lá para mostrar para vocês aonde acontece lá o clima frio de montanha nas partes mais altas, né? Quando a gente vai para a serra aqui em Santa Catarina, nas regiões ali de Urubici, nas regiões ali de onde neva ali, né? Ali são regiões mais altas, então o clima ali é muito influenciado pela altitude. Até aqui estamos tranquilos, pessoas? Então, da parte de clima, eu só vou cobrar de vocês quais são os tipos climáticos de acordo com as zonas. Eu não vou cobrar as características. Na próxima aula, nós até vamos falar sobre as características deles, tá? Fiquem tranquilos. Tranquilos? Temos dúvidas? Luana, Heitor, Artucito. Temos dúvidas? Tranquilo? Sofia, Matheus, tá tranquilo? Ana? Maria, tudo tranquilo? Tudo bem, prof. Tá, Gabriel, alguma dúvida? Tranquilo, pessoas? Lá, deixa eu até olhar aqui. Lá na página 46, tem algumas questões. Se vocês quiserem anotar o gabarito, eu não me importo, porque eu prefiro que vocês saibam o gabarito e depois leiam a questão e entendam o porquê, tá? Vou fazer o inverso, vou fazer na ordem embaixo para cima. A 9 é a letra A 8 é a letra C, a 7 é a letra C também. A questão número 6 é a letra D. Legal que vocês leiam depois o exercício para entender o porquê, né? E a questão número 5 é a letra C. Eu não me atentei ali aos exercícios, aqueles que forem mais específicos sobre os tipos climáticos, não precisa se preocuparem agora, tá? As características dos tipos climáticos não precisa se preocupar agora, tá? A questão número 1, a gente não falou ainda sobre os tipos de floresta, a gente não conversou sobre isso ainda, porque quando eu falar da característica do clima, eu vou falar da característica dos biomas também, tá? A questão número 2, como a continentalidade influencia o clima, é aquilo que a gente viu. Lembra que continentalidade, a amplitude térmica é maior, né? E depois ali, quais são os climas que apresentam maior amplitude térmica? A gente conversa isso quando a gente caracterizar os climas, tá? Certo? A questão número 3, explique como o processo de savanização, quando eu explicar os tipos climáticos, eu explico o que é savanização para vocês também, tá? E a questão número 4, que alterações ocorreriam no clima da cidade em que você mora se houvesse 500 km ao sul uma cadeia de montanhas elevada atravessando no sentido leste-oeste. Então vamos imaginar que lá no Rio Grande do Sul surgisse uma montanha leste-oeste. O que mudaria isso na nossa região aqui da Palhoça?
Vocês estão lembrados que as nossas massas de ar geladas, elas vêm da onde? A boa parte delas, né? Vem lá da região sul. Vem do Uruguai, do Polo Sul, né? Se a gente tivesse uma barreira de parede de montanhas entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ou no meio do Rio Grande do Sul, a gente não receberia essas massas de ar gelado, ou pelo menos receberia menos, né? Que vem uma parte também vem da vizinhança aqui do lado da Argentina também, mas boa parte não subiria, né? Não viria pra gente. Vai ser mais uma curiosidade. Certo, meus queridos? Dúvidas? O que eu posso ajudá-los? Dinheiro não tenho, não dá, não adianta pedir, não tenho. Pão de queijo também não tenho. Não tenho. Sem dúvidas, quantas dúvidas são? 99 eu até atendo, agora 100 é muita. Mais alguma informação que eu possa ajudá-los sobre a atmosfera, sobre aquelas camadas da atmosfera que a gente falou na semana passada? Alguma coisa que eu possa ajudá-los, meus queridos? Na dica de nada? Tá tranquilo assim? Tá sussa? Tá sussa? Ah, então tá lindo. Então vocês são os amados. Tô com saudade de ver vocês de pertinho, viu? Saudade gigante, assim, ó. Qualquer hora dessa eu vou pegar meu celular e vou dar aula lá no Promissor. Vou lá, vou pedir pra pessoa da secretaria bater o sinal, pra vocês escutarem o sinal tocar. Aí vou entrar na sala de aula com o celular assim, ó, pra mostrar pra vocês, assim, ó, como é que vocês entrando. Pra matar a saudade, o que vocês acham? Hã? Você tá na mesinha de vocês, eu comer um pão de queijo lá na mesinha de vocês assim, ó, pra deixar vocês com bastante saudade. Não, é pra matar a saudade, né? Não é verdade? Pode ser? Eu posso fazer isso? Hã? Em outubro, se Deus quiser, a gente volta. Né? Em outubro, se Deus quiser, a gente volta. Tô torcendo. Gabriel, você voltou, você entrou que horas, filho? Você tá com falta, você era o único que não tava na sala de chamada. Que hora que você entrou? Pra eu olhar depois lá no sistema pra ficar mais fácil. Dormiu mais que a cama? Ah, é? Ah, eu não tinha visto, Gabriel. Bom dia pra você, então. Senti tua falta na hora da chamada. Seja bem-vindo. Alguma dúvida, Gabriel, sobre essa parte que a gente viu? Chegou a ver a parte toda do conteúdo? Chegou? Então tá. Dá uma olhadinha lá se tiver alguma dúvida, pra eu estar aqui ainda, tá? Dê uma folhadinha lá no conteúdo, pessoas. Vê se vocês têm alguma dúvida ainda. A gente vai corrigir aqui a falta do Gabriel. Meu vizinho querido decidiu fazer obra. Que delícia, né? Ai, Senhor Jesus. Mas eu sou mais forte que isso. Meus amados, assim, ó, quem não tem nenhuma dúvida, tá liberado um pouquinho antes, não tem problema. A gente já cumpriu nosso compromisso. Põe os exercícios em dia, dei uma olhadinha nos exercícios ali, tá? Quem tá com alguma dúvida também, encabulado, nem vergonha de perguntar, fica comigo mais um pouquinho, a prof te ajuda, a prof esclarece qualquer dúvida. Repito o que for necessário repetir, certo? E os demais, quem não tem dúvida, ó, beijo, não esqueçam que a minha prova vai entrar hoje à tarde, não tem uma hora precisa, porque eu tô esperando o meu note voltar. E se não voltar, a prof garante que a prof faz uma prova para vocês aqui hoje à tarde e encaminho para vocês até a tarde. Aí até amanhã à noite, meia-noite, vocês têm para cumprir essa prova, é tranquilinho, tá? Não vai ter pegadinha, não vai ter nada de... É o que a gente tem na sala de aula, é o que a professora cobra na prova. Vocês sabem que a professora funciona bem assim, né? Então, ó, beijo gigante. Beijo, Tchau, prof. Matheus. Boa semana. Tchau, Maria. Tchau, Giovana. Tchau, Arthur. Eric. Lucas. Tchau, meus queridos. Uma boa semana, um finalzinho de semana, né? Quarta, quinta, sexta, abençoado pra vocês, tá? Ana Clara, Igor. Deus abençoe vocês, as provinhas de vocês deem tudo certo, estudem. Tchau, Kalkman. Tchau, Matheus da Silva. Tudo de bom pra vocês. Qualquer dúvida, fique aqui comigo mais um pouquinho. Pedro, beijão. Quem é que tá aqui comigo aqui que eu possa ajudar? Pessoas, fiquem comigo que tem alguma duvidazinha, não tem problema, tá? Deixa eu ver quem é que tá aqui comigo aqui. Deixa eu ver aqui. Jefferson, o que a prof pode ajudar, meu caro? Ops, Jefferson. Jefferson. Luana. Heitor, alguma dúvida? Jefferson, alguma dúvida que a prof pode ajudar?
Não? Tranquilo? Então tá bom. Professora, Fala. aqui é o Heitor. Pode falar, Heitor. Teve uma pergunta que a professora fez, acho que foi qual era a camada da atmosfera mais importante em relação a gases ou coisa assim, daí eu não peguei direito qual era. A troposfera é a que tem maior concentração de gases, maior quantidade e variedade. Fechou. Acho que era essa a minha única dúvida mesmo, porque eu não tinha lembrado. É? Tá bom. Se tiver alguma coisa, eu estar aqui. Obrigado. Nada. Luana, alguma dúvida, Luana? Luana? Luana, você está assistindo a aula? Luana? Oi! Tá com alguma dúvida, Flor? Tá tranquilinho? Prof, pode te ajudar? Tá tudo certo? Então tá bom, então tá tranquilo. Tudo de bom pra vocês, beijão, tá? Se cuidem!